se Deus recebesse a mesma atenção que eu dou pro meu celular, a minha vida espiritual seria diferente? Essa pergunta me pegou de uma forma, porque a gente nunca acorda falando assim, ah, hoje eu vou me afastar de Deus. Mas acontece que aos poucos, com as notificações, com as mensagens, com os vídeos curtos, etc., a gente acaba se distraindo e deixando de perceber o que é importante de fato, que é a nossa comunhão e o nosso tempo com Deus. Então eu gostaria de compartilhar com vocês sobre as minhas percepções e um livro que eu li que fala a respeito disso, como a gente tem se distraído, principalmente com a internet, com as redes sociais. E aqui eu não estou demonizando, tá, a internet, as redes sociais, as mídias no geral. Eu só quero trazer para vocês uma forma de fazer com que a gente tenha um uso mais saudável através delas. Eu preciso escolher muito bem quem eu vou seguir. Eu preciso escolher muito bem quem vai me influenciar, porque nessa era de influenciadores, a gente acaba acompanhando, né, o lifestyle das pessoas, o consumo delas, o que elas compram, o que elas comem, para onde elas viajam. A gente acha que o seguir é apenas um botãozinho que vai fazer você ver tudo da vida da pessoa, mas não é só isso. Indiretamente você acaba se influenciando na vida real por aquilo que a pessoa está consumindo, aquilo que ela está mostrando. Então a gente tem que prezar por conteúdos cristãos, por pessoas que falam da palavra. E quando eu falo isso, são pessoas cristãs de verdade. Não é aquela pessoa que tem lá na bio um versículo da Bíblia, de vez em quando posta uma foto lendo a Bíblia lá no seu story. Você pula um story da pessoa, ela tá, sei lá, ouvindo funk. Aí você passa pro outro story da pessoa, ela tá se insinuando lá com o corpo só de biquíni. Então a gente tem que, de fato, pensar em quem tem moldado os nossos pensamentos, sabe? Se é Deus ou se é o mundo. E aí muitas pessoas podem falar, não, mas o fulano que eu sigo, ele não tem esse poder de me influenciar. Não é porque ele tá fazendo tal coisa que eu vou fazer também. Justamente, se você não vai tomar as mesmas atitudes que a pessoa tá fazendo, se você não se espelha nas ações daquela pessoa, mais um motivo para você não seguir ela. Na Bíblia já fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se não te convém viver aquele estilo de vida, fazer aquilo que aquelas pessoas postam nas suas redes sociais, mais um motivo para você não ter que seguir elas. Então, a gente tem que se policiar muito bem em quem tem influenciado a gente. E as redes sociais, elas têm roubado nosso tempo com Deus, de fato, né? Tem uma diferença gritante entre você gastar o seu tempo e investir o seu tempo. A gente investe o nosso tempo quando a gente cuida de nós, quando a gente busca ter momentos prazerosos com a gente, né? Quando a gente busca conhecimento, seja através de um livro, através de um lazer, assistindo ao que a gente gosta, praticando um esporte, vendo a nossa família, dando risada, indo à igreja. Então, tudo isso é investimento de tempo, né? Agora, a gente gasta tempo fazendo o quê? Fazendo coisas que não vão trazer nenhum tipo de retorno benéfico pra gente, que é o que a gente faz muitas vezes, né? A gente fica o dia inteiro ali rolando a tela, rolando o feed, vendo a vida das pessoas, sendo influenciadas diretamente ou indiretamente por aquilo, né? E quando a gente se dá conta, a gente já gastou muito tempo ali. E é um tempo muito precioso que não volta atrás. Sendo que daqui a alguns minutos, daqui umas horas, você nem vai se lembrar mais do que você assistiu. E nem tem como, né? Enquanto a gente vai rolando lá o feed, aparece 1 milhão de coisas aleatórias, assuntos diferentes, não tem como a gente lembrar de tudo. E nem teria o porquê lembrar de tudo, né? Porque não são coisas importantes. E hoje em dia, com a internet, né, eu percebo que tudo tem que ser muito performático, né? Não tem mais aquela foto despretensiosa, não. Tem que estar tudo muito bem instagramável, tem que estar tudo muito aesthetic, até para ler a Bíblia, né? Hoje, para ler a Bíblia, não é só você abrir e começar a ler, não. Você tem que ter a velinha aromática acesa ali no ambiente, você tem que ter não sei quantos post-its, vários marca-textos, tudo aquilo para criar aquele ambiente, tudo mais, sendo que fazer tudo isso não vai te trazer mais ou menos para perto de Deus, entende? Então tudo isso é muito performático, as pessoas querem performar o tempo inteiro. Ai, Camila, mas quem falou que precisa ter tudo isso? Quem falou que precisa ter post-it? Quem falou que precisa ter marca-texto? Não é o que falaram, é o que mostraram. Então todas as pessoas que postam recortes fazendo isso, tendo ali, fazendo o seu devocional, tendo seu momento com Deus, posta dessa forma, né? Tem que ser instagramável, tem que criar todo um ambiente, uma atmosfera para deixar bonitinho, para deixar, sabe, clicável, para fazer com que
gera engajamento. E eu gosto muito daquela frase, né, de que nós cristãos, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, né? Nós vivemos nele. A gente tem que ser testemunho vivo de Jesus Cristo, ser luz nesse mundo. Por mais que a gente viva numa cultura totalmente corrompida, uma cultura onde os princípios já quase não existem, a gente tem que ser diferente. A verdade é que aonde a gente coloca a nossa atenção, na nossa devoção, né, é onde inevitavelmente vai estar o nosso coração. Se eu coloco meu coração naquilo, é lá que meu coração vai estar. As pesquisas informam que, em média, 5 horas por dia é o que o brasileiro gasta na tela do celular. Se a gente coloca a nossa atenção toda nesse período, nosso coração vai estar cheio de idolatria por ele, porque é onde a gente colocou a nossa atenção, porque a gente colocou ele nessa posição de importância nas nossas vidas. Até porque quem entre nós gasta em média 5 horas por dia só lendo a Bíblia? Muitas vezes a gente lê um capítulo da Bíblia por dia, 2 no máximo, e a gente já se sente super satisfeito, achando que a gente fez a nossa parte, se sentindo super feliz, nossa, super cristão, merecedores de troféu, né, por isso. Sendo que, na verdade, é o mínimo que a gente está dando para Deus. Como pode eu ficar tanto tempo no meu celular e ficar lendo a Bíblia, ter um devocional ali com Deus, um momento de oração, de meditação, de adoração, de, sei lá, 10 minutos, 20 minutos? Não tem coerência. Qual que é o lugar que a gente tem colocado Deus dentro das nossas vidas? O tema do vídeo de hoje é baseado nesse livro aqui, que chama Luz aos Olhos. A escritora dele é a Fernanda. Esse livro é muito bom, gente, muito bom mesmo. Eu recomendo fortemente. E nesse livro, a escritora fala que esse ruído da internet, né, não é novidade para a humanidade. A distração sempre foi colocada na nossa vida, desde o jardim do Éden com a serpente, desde o deserto lá com o bezerro de ouro. Só que a diferença é que esse ruído hoje em dia cabe na palma das nossas mãos. Então a gente leva ele para todo canto, para o banheiro, para a cozinha, para a sala, para a igreja, qualquer lugar que a gente vá, a gente está com o celular na nossa mão. Foi para a liberdade que Cristo morreu por nós, sabe? Foi para que a gente fosse liberto de uma escravidão, da escravidão do pecado. Então a gente não pode se submeter mais uma vez a um tipo de escravidão que é a escravidão da internet. A gente tem que saber manusear muito bem essa ferramenta. Eu acho que a internet, o celular, tudo que a gente tem hoje com a tecnologia é muito bom. Eu fico muito feliz, né, com os benefícios que a tecnologia trouxe hoje para as nossas vidas. Só que assim, a gente tem que usar de forma que a tecnologia vai servir a gente e não que a gente vai servir ela, sabe? Então a gente não pode viver escravo disso, de nossa, gastar em média 5 horas por dia com futilidade, vendo a vida do fulano, vendo o que a pessoa está fazendo. Gente, que isso? A gente tem que usar o celular como uma ferramenta que vai nos alavancar, que vai gerar crescimento pessoal para a gente, crescimento profissional, que vai trazer benefícios de fato. E no livro, a escritora fala que, por muitas vezes, ela se questionou se Jesus vivesse nos dias de hoje, se ele teria celular. E por muitas vezes ela respondeu que não, porque Jesus tem conhecimento e sabedoria o suficiente para não desperdiçar o seu tempo com isso. Só que depois ela chegou à conclusão de que Jesus sim teria rede social, já que Jesus esteve presente em diversos ambientes da sociedade lá no seu tempo. Foi acusado de estar em festas e ambientes com pessoas de má conduta. E em dado momento, os fariseus questionaram Jesus, né? Por que ele se assentava e comia com aquele tipo de pessoa, com prostitutas, com cobradores de impostos? E Jesus respondeu que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele fala que não veio para chamar os justos, e sim os pecadores. A escritora do livro fala, né, que sim, é possível que Jesus tivesse redes sociais hoje em dia, já que as redes sociais é onde as pessoas estão. E isso por si só já faz com que Jesus estivesse por lá. Só que o tempo de Jesus era precioso demais para ele perder tantas horas assim no celular. Jesus veio para a Terra com um propósito, nos dar a redenção, que foi nos justificar dos nossos pecados. Tinha que ter tempo para ter comunhão com o Pai, que ele curava pessoas, ele fazia sermões, fazia visitas, ressuscitava a gente. Então, assim, como que Jesus gastaria tanto tempo no celular se ele tinha tudo isso para fazer, se ele tinha tantas tarefas, se ele tinha um propósito maior? E a gente não pode condenar os aplicativos pelas formas que eles foram programados ou os criadores, né? Até porque é a forma que a gente utiliza eles. A questão toda é essa. O ponto todo desse vídeo é para falar sobre isso, que a questão está onde está o nosso coração, onde está a nossa atenção.
Então pode não ser a internet, como eu falei, né, nos tempos antigos, que sempre vão haver distrações da nossa vida. A questão é que se a gente tiver como foco Jesus Cristo, a gente nunca vai olhar para os lados. E quantas vezes já aconteceu, né, da gente pegar nosso celular para fazer uma conta na calculadora ou, sei lá, pagar alguma conta, enfim. E aí, quando a gente vê, a gente já foi consumido pelas notificações, já entrou em vários aplicativos, a gente já está fazendo outras coisas, quando vê, já passou vários minutos que nem lembra o porquê que a gente desbloqueou o nosso celular. Na internet, a gente se submete a muitas situações horríveis, né? Inveja quando a gente se compara com os outros, xingamentos simplesmente pelo fato da gente expor a nossa opinião, violência, pornografia, jogos de azar como as bets, né, que estão super famosas, que destroem famílias, e até vídeos que a gente acha que não tem nada demais, né, mas que por trás tem alguma coisa implícita. No livro ela fala sobre isso, a escritora fala sobre o soft porn, que basicamente é um pornô suave. Então, por exemplo, eu posto um vídeo ali me insinuando sexualmente e tudo mais e tal. Então, por mais que você não veja o ato em si, não tem nada assim, tipo, muito explícito, aquilo também nos afasta de Deus, sabe? Tudo isso que eu citei é muito ruim pra gente. Então, na internet tem muita coisa disfarçada de ok, muita coisa que faz a gente achar que não tem nada demais, né? Ah, não, mas. Né? Só que a gente está sendo enganado. Tem um escritor que falou uma vez que a estrada mais segura para o inferno é a gradativa. É a ladeira suave, o solo macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores. Então, para a gente é muito fácil achar que não está pecando, né? Porque tudo parece que é muito sutil. Em alguns momentos da nossa vida, né, de tristeza, de frustração, de angústia, a gente abre as redes sociais para meio que anestesiar esse sentimento, né? Da ocupação para aquele vazio que a gente está sentindo. E às vezes a gente até consegue dar risada vendo alguns vídeos, dar risada vendo alguns memes. Aquilo ali está sendo só um tapa-buraco muito superficial, que na verdade a gente deveria estar procurando o consolo do nosso Pai, do nosso Senhor. E esse remédio de tentar tapar buraco abrindo as redes sociais para se distrair pode se tornar um veneno. Jesus diz em Mateus 11: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é no Pai que a gente tem que buscar consolo, buscar descanso. Jesus também fala: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Quanto mais vazia a nossa alma, mais a gente sente a necessidade de buscar por coisas que vão nos distrair superficialmente. E quanto mais preenchida a nossa alma estiver, mais a gente vai buscar ter comunhão com Deus. E a distração dos nossos celulares não impede a gente só de finalizar algumas tarefas, de estarmos atentos também ao agir do Espírito Santo nas nossas vidas. E as redes sociais fazem com que a gente tenha um altar de nós mesmos. A gente busca seguidores, a gente busca likes, a gente busca aprovação o tempo inteiro das pessoas. E no livro ela fala isso, que se a gente não quisesse um feedback, nós simplesmente não iríamos nos expor. E colocar o nosso valor em aprovação de outras pessoas é como se a gente desorientasse a bússola do nosso coração. E essa necessidade constante de avaliação, né, perante as outras pessoas, nos afasta da plenitude de ser satisfeito, sabe, no amor paternal do nosso Pai e no que ele já fez por nós na cruz. Outra coisa, quantas vezes a gente quer seguir tendências da internet e muitas vezes a gente deixa de valorizar a forma única que Deus deu para cada um de nós. Tem uma frase no livro que eu gosto bastante também que fala assim: a gente pode até postar nas redes sociais que lemos a Bíblia todos os dias, mas se o nosso caráter não tem sido de fato moldado pela Bíblia, ganhamos o like e perdemos o céu. Deus não é um de nossos seguidores, ele não aprecia a gente pelo que aparentamos ser, porque ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Isso é a mais pura verdade, a gente não precisa ficar se provando para ninguém. E ele é capaz de enxergar tudo aquilo que a gente jamais teria coragem de falar, de mostrar ou postar. E eu não preciso provar nada para ele, porque o preço já foi pago. O amor de Deus está disponível, é só a gente ir atrás. No momento que eu comecei a ver que as redes sociais estavam me atrapalhando muito, coloquei em prática algumas ferramentas. Então, a primeira delas foi colocar um tempo limite para as redes sociais. E após, sei lá, 2 horas, o aplicativo ia bloquear.
mas isso não estava funcionando, porque dava lá as 2 horas, eu colocava a senha que eu tinha cadastrado e o aplicativo simplesmente desbloqueava. Comecei a deixar o celular em outro cômodo, passei a desativar as notificações e isso me ajudou muito, me ajudou bastante. Mas o que me ajudou mais ainda foi eu ter desativado o meu Instagram. Isso, assim, realmente foi um divisor de águas. É muito interessante, às vezes, sabe, deixar o celular de lado e viver experiências sem ele. Viver mais intencionalmente sem ele, ir a lugares e viver experiências sem ter que registrar, sem ter que postar. Vale ressaltar de novo que eu não estou demonizando as redes sociais, a internet. Eu estou querendo incentivar a mim e a você a ter um uso mais consciente para fazer com que as redes sociais não ocupem mais espaço dentro da nossa vida do que Deus. Ou até ter um relacionamento ali com Deus, mas sempre deixar ali por último, sabe? É a última coisa do meu dia. Fico horas e horas na rede social, horas e horas no celular, e sei lá, o finalzinho do meu dia eu dou um tempinho ali para Deus. No finalzinho do meu dia eu faço uma oração rapidinha, aí acabo até dormindo no meio da oração, porque eu faço à noite, entende? Então a questão é a forma que a gente vai usar em não priorizar o tempo com o celular e colocar esse tempo no lugar de Deus. Também não estou incentivando ninguém a desativar o Instagram, a simplesmente quebrar o celular. Não, não é isso. Só estou falando que a gente precisa ter uma luz mais forte para nos atrair, uma luz que seja mais forte que a tela do celular. E essa luz é Jesus. A gente precisa ter uma vida tão preenchida por Deus que sobre pouco tempo para o pecado. E Satanás não precisa afastar a gente completamente de Deus. Muitas vezes ele só precisa nos manter distraídos. E é isso. Eu espero que eu e você tenham um consumo melhor da internet, das redes sociais, do tempo de tela. Eu estou buscando isso cada vez mais na minha vida, tirar um pouco mais do tempo que o celular me rouba e dar mais tempo para as coisas de Deus. Como eu falei, esse livro me ajudou muito. Vou deixar para vocês aqui o link dele na descrição. E eu recomendo muito que vocês leiam ele. É um livro muito inspirador, dá muito tapa na cara esse livro aqui. E espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Espero que você tenha gostado e se identificado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que é um canal novo. E eu espero que a nossa comunidade cresça cada vez mais. Tchau, tchau.